O pró-reitor adjunto de graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, designado pela Portaria UNILA número 25/2020, de 30 de janeiro de 2020, com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA número 280/2020, de 21 de agosto de 2020, nos termos da legislação, resolve tornar pública a abertura do processo seletivo Música Bacharelado UNILA 2022, destinado ao ingresso para o primeiro semestre no curso de Música Bacharelado, nível graduação, ofertado pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA. 1. Das disposições gerais. 1.1. Todos os editais e documentos referentes ao presente processo seletivo serão publicados no portal de editais da UNILA. 1.1.1. Além das publicações acima previstas, os editais e demais informações serão concentradas em anexo ao presente edital, a fim de facilitar a visualização e o acompanhamento das informações pelos candidatos. 1.2. O cronograma contendo datas das publicações de editais, cadastro online no sistema, datas de divulgação de alunos matriculados e outros procedimentos do processo seletivo consta no anexo 1 do presente edital. 2. Da validade. 2.1. Os resultados do processo seletivo Música Bacharelado UNILA 2022, para o qual se abrem inscrições neste edital, são válidos para o ingresso no curso Música Bacharelado no primeiro semestre do ano letivo de 2022. 2.1.1. O primeiro semestre do ano letivo de 2022, de acordo com o calendário acadêmico aprovado pelo Conselho Universitário CONSUM, salvo futuras alterações, está previsto para se iniciar em 25 de agosto de 2022. 3. Dos candidatos. 3.1. Estão aptos para a participação no processo seletivo Música Bacharelado UNILA 2022 todos aqueles que concluíram ou estão em vias de concluir o ensino médio ou equivalente, participantes do Exame Nacional do Ensino Médio nas edições de 2021, 2020, edição realizada em 2021, 2019, 2018 e ou 2017, conforme Portaria 807/2010 do Ministério da Educação. 3.2. Ao se inscrever no presente processo seletivo, o candidato autoriza a UNILA, desde já, a divulgar as suas médias obtidas em qualquer prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. 3.2.1. A divulgação citada no item anterior tem o objetivo de classificar os candidatos para concorrência no processo seletivo regido pelo presente edital. 4. Das vagas. 4.1. No processo seletivo Música Bacharelado UNILA 2022, serão ofertadas 19 vagas em conformidade com o estabelecido no anexo 2 do presente edital. 4.1.1. O número de vagas reservadas para a seleção nacional de alunos para o curso Música Bacharelado foi ampliado de 12 para 19 vagas, tendo em vista que não houve a ocupação total das vagas reservadas aos candidatos estrangeiros. 4.1.2. As vagas foram distribuídas entre a ampla concorrência e as diversas modalidades de políticas afirmativas, cotas, conforme distribuição descrita no anexo 2 do presente edital. 4.1.3. As vagas ofertadas pelo presente edital foram distribuídas nas respectivas ênfases do curso de Música Bacharelado, de acordo com a disponibilidade e recepção dos discentes, pelos docentes do curso e conforme determinado no projeto pedagógico do curso. 4.1.4. As vagas foram distribuídas entre as duas ênfases do curso, pesquisa em música e práticas interpretativas, sendo esta subdividida em 5 formações específicas: canto, criação musical, percussão, piano e violão, e serão ofertadas da seguinte forma: 1. 3 vagas para a ênfase pesquisa em música. 2. 16 vagas para a ênfase práticas interpretativas, assim distribuídas. A. 3 para canto. B.
2 para criação musical, C, 4 para percussão, D, 4 para piano e 3 para violão. 4.1.5. Caso as vagas de determinadas ênfases e ou formações não sejam preenchidas, os membros da banca avaliadora poderão, a seu critério, remanejá-las entre as demais ênfases e ou formações musicais, de acordo com a possibilidade de recepção de alunos pelo curso. 4.1.6. Em caso de desclassificação do candidato, a banca examinadora poderá, a seu critério, recomendar ao candidato a matrícula em outra ênfase do curso, caso julgue o candidato apto a ingressar em ênfase diferente daquela escolhida pelo mesmo. 4.2. O curso elencado neste edital é oferecido em modalidade presencial na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 4.3. O presente edital oferta vagas apenas para o curso de Música Bacharelado da UNILA, reconhecido pela Portaria Normativa número 439, de 2015, MEC, com turno integral e duração de 8 semestres. 4.4. Para o referido curso, poderão ocorrer atividades acadêmicas no período vespertino, matutino ou noturno. 4.5. Para todos os cursos da UNILA, o sábado, em horário diurno, é considerado dia letivo. 4.6. O prazo máximo para integralização do curso é regulamentado pelo parágrafo 1º e 2º do artigo 122 do Regimento Geral da UNILA. 4.7. Para o preenchimento das vagas, a UNILA fará convocações divulgadas no portal de editais da UNILA, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações referentes ao presente processo seletivo. 5. Das vagas para cotistas. 5.1. Somente poderão concorrer às vagas reservadas às cotas propostas pela Lei nº 12.711 de 2012, regulamentadas pelo Decreto 7.824 de 2012 e pela Portaria Normativa 18/2012 MEC, os candidatos que 1. Tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas e gratuitas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos. Ou 2. Tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENSEJA), ou do Exame de Certificação de Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos, realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 5.2. A UNILA reserva, conforme previsto pela Lei nº 12.711 de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824 de 2012 e pela Portaria Normativa nº 18 de 2012 MEC, para o referido processo seletivo de curso de graduação, por curso e turno, 52% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica, observadas as seguintes condições. 1. 50% das vagas de que trata o caput são reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 2. 28,5% de vagas para cotistas serão destinadas a pretos, pardos, indígenas, que será reservada por curso e turno aos autodeclarados pretos, pardos, indígenas. 3. 15% de vagas para cotistas serão destinadas à pessoa com deficiência, que será reservada por curso e turno aos candidatos inscritos nesta modalidade. 5.3. Considerando a Portaria Normativa número 21/2012 MEC, os estudantes que optarem por concorrer às vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei 12.711 de 2012 e regulamentação em vigor, serão classificados dentro de cada um dos seguintes grupos e subgrupos de inscritos. 1.
Estudantes egressos de escola pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. A. Que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas, que sejam pessoas com deficiência, que não sejam pessoas com deficiência. B. Que não se declaram pretos, pardos e indígenas, que sejam pessoas com deficiência, que não sejam pessoas com deficiência. 2. Estudantes egressos de escolas públicas, independentemente de renda, nos termos do inciso 2 do artigo 14 da Portaria Normativa número 18/2012 MEC, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas, que sejam pessoas com deficiência, que não sejam pessoas com deficiência, e que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas, que sejam pessoas com deficiência, que não sejam pessoas com deficiência. 5.4. Para efeitos deste edital, entende-se por renda familiar per capita a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas da família obtidas da seguinte forma. 1. Calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o estudante, levando-se em conta os últimos 3 meses, a data do formulário de matrícula, cadastro online do estudante, no concurso seletivo da Instituição Federal de Ensino Superior. 2. Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos. 3. Divide-se o valor apurado pelo número de pessoas da família do estudante. 5.5. Para efeitos deste edital, entende-se por 1. Família, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 2. Morador, a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data de inscrição do estudante no presente processo seletivo. 5.6. No cálculo mencionado no item 5.4, serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis ou imóveis. Os rendimentos deverão ser comprovados mediante a apresentação de documentos originais, válidos em todo o território nacional. 5.6.1. Estão excluídos do cálculo de que trata o item 5.4, 1. Os valores percebidos a título de a. Auxílios para alimentação e transporte. B. Diárias e reembolsos de despesas. C. Adiantamentos e antecipações. D. Estornos e compensações referentes a períodos anteriores. E. Indenizações decorrentes de contratos de seguros. F. Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. 2. Os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas. A. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. B. Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. C. Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados. D. Programa Nacional de Inclusão Jovem, ProJovem. E. Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residente em municípios em estados de calamidade pública ou situação de emergência. F. Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por estados, Distrito Federal ou municípios. 5.7. Consideram-se escolas públicas somente aquelas mantidas pelas administrações municipal, estadual ou federal. 5.8. Não poderão concorrer às vagas reservadas às cotas os estudantes que 1. Tenham em algum momento cursado com aprovação em escolas particulares parte do ensino médio, independentemente de terem gozado ou não de bolsa. 2.
estudaram parte ou todo o ensino médio em escolas pertencentes a instituições mantidas pela iniciativa privada, ainda que gratuitamente. 3. Tenham obtido certificação do ensino médio pelo Enem, mas cursado em algum momento ensino médio em escola privada. 4. Renunciarem no ato da inscrição ao direito de concorrer como candidato cotista. 5.9. Em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria Normativa 18/2012 MEC, não poderão concorrer às vagas reservadas os estudantes que tenham, em algum momento, cursado em escolas particulares parte do ensino médio. 5.10. Para auxílio e verificação do código de cada cota, a descrição das ações afirmativas, cotas, constam no anexo 2 do presente edital. 6. Dos critérios de avaliação e classificação e das etapas do processo seletivo. 6.1. O processo seletivo Música Bacharelado UNILA 2022 será composto por 2 etapas, sendo ambas classificatórias e eliminatórias. 6.2. A primeira etapa é baseada no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio Enem, na edição ano escolhida pelo candidato e indicada no ato da inscrição do processo seletivo, conforme item 3.1 do presente edital. 6.3. A segunda etapa consiste no desempenho do candidato em prova de habilidades específicas, envio de vídeo, em conformidade com o estabelecido no presente edital. 6.4. É automaticamente desclassificado o candidato que tenha obtido nota 0 na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. 6.5. Não há diferenciação de peso entre as diferentes áreas cobradas no Enem, sendo adotado o peso 1 para todas as áreas do conhecimento, inclusive redação. 6.6. Concorrerão entre si: 1. Candidatos inscritos em ampla concorrência. 2. Candidatos inscritos em sistema de cotas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. 3. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. 4. Candidatos inscritos em sistema de cotas que, independentemente da renda, artigo 14, 2, Portaria Normativa 18/2012 MEC, tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. 5. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. 6. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservados às pessoas com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. 7. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservadas às pessoas com deficiência autodeclarado pretos, pardos ou indígenas que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 8. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservados às pessoas com deficiência que, independentemente da renda, artigo 14, inciso 2, Portaria Normativa 18/2012, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 9. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservados às pessoas com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 6.7. Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes da nota final e serão selecionados conforme o número de vagas oferecido para cada ênfase e reserva de vagas.
6.8. Havendo necessidade para o preenchimento das vagas, a UNILA poderá convocar, por meio de edital próprio, os estudantes constantes em lista de espera, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação final no presente processo seletivo. 6.9. É de responsabilidade do candidato acompanhar, por meio do portal de editais da UNILA, os procedimentos, resultados e eventuais alterações referentes ao processo seletivo. 6.10. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos pelos editais publicados pela UNILA, bem como a verificação dos documentos exigidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento da UNILA. 7. Da prova de habilidades específicas, segunda etapa do processo seletivo. 7.1. O curso Música Bacharelado, ofertado pela UNILA, possui duas ênfases, uma das quais deverá ser escolhida pelo candidato: práticas interpretativas e pesquisa em música. 7.1.1. O candidato que optar pela ênfase práticas interpretativas deverá indicar também qual das seguintes formações pretende cursar: canto, percussão, piano, violão ou criação musical. 7.2. Os candidatos habilitados para a realização da segunda etapa da avaliação deverão preencher o formulário eletrônico acessando o link disponibilizado no edital de resultado final da primeira etapa do processo seletivo. 7.3. A prova de habilidades específicas, segunda etapa de seleção, será realizada por meio de envio de vídeo, o qual deverá cumprir os requisitos abaixo especificados. 1. O vídeo deverá conter duração de 5 até 10 minutos. 2. O vídeo deverá ser criado em um dos seguintes formatos: AVI, MPEG, MP4, FLV, e no tamanho de até 150 megabytes. 3. O vídeo enviado não poderá apresentar cortes nem quaisquer formas de edição de som. 4. No vídeo enviado, o candidato deverá aparecer de corpo inteiro em no mínimo 50% de seu tempo total. 5. Os vídeos com duração maior que 10 minutos não terão o tempo excedido avaliado. 6. O repertório executado pelo candidato no vídeo deverá ser composto de obras escolhidas pelo mesmo. 7.4. Para a ênfase práticas interpretativas, o vídeo mencionado no item anterior deve ser composto por uma apresentação musical do candidato, na qual execute uma ou mais músicas, solo ou em grupo, no instrumento escolhido, canto, percussão, piano ou violão. 7.5. Será desclassificado o candidato que, concorrendo às formações em canto, piano, violão ou percussão, enviar vídeo no qual apresente execução em um instrumento distinto daquele escolhido no formulário de inscrição, anexo 2 do presente edital. 7.6. Para a formação em canto, não serão admitidas canções executadas em grupos vocais, duos, trios, quartetos, corais, etc. 7.7. O candidato à formação em criação musical deverá enviar um vídeo com 3 músicas executadas em qualquer instrumento, sendo pelo menos uma delas de autoria própria. 7.7.1. O candidato poderá anexar partituras de suas composições, caso julgue pertinente. 7.8. Para a ênfase pesquisa em música, o candidato deverá apresentar vídeo no qual execute as músicas escolhidas em instrumento de sua escolha. 7.9. Não serão avaliados vídeos enviados em desacordo com o prazo, as características e o meio de envio descritos neste edital. 7.10.
Os vídeos em conformidade com este edital serão avaliados por membros da comissão executiva da banca de seleção, constituída por docentes do curso de música da UNILA. 8. Do processo de inscrição para a primeira etapa do processo seletivo. 8.1. A inscrição no processo seletivo Música Bacharelado UNILA 2022 será realizada somente via internet. 8.2. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá realizar os seguintes procedimentos. 1. Acessar o formulário eletrônico no período de 8 a 14 de julho de 2022 até às 17 horas, horário oficial de Brasília. 2. Preencher integralmente o formulário eletrônico de inscrição, revisando os dados e confirmando a inscrição ao final do preenchimento. 3. Imprimir ou salvar o arquivo referente ao comprovante de inscrição, gerado somente ao término da inscrição. 8.3. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas e arquivos submetidos no formulário eletrônico de inscrição. 8.4. O candidato que não observar rigorosamente o estabelecido no item 8.2 não terá sua inscrição efetivada. 8.5. É de responsabilidade do candidato a solicitação de inscrição via internet não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados, ou ainda a impressão do documento relacionado no item 8.2.3 do presente edital. 8.6. Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição no processo seletivo regido pelo presente edital. 8.6.1. Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, será considerada a data-hora de requerimento mais recente. 8.7. É de responsabilidade do candidato a solicitação de inscrição via internet não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados, ou ainda a impressão do documento relacionado no item 8.2.3 do presente edital. 9. Dos resultados da primeira etapa de seleção e dos candidatos habilitados para a prova de habilidades específicas, segunda etapa de seleção. 9.1. Entende-se por resultado preliminar da primeira etapa o resultado do processo seletivo divulgado pela UNILA, e do qual abre-se prazo para interposições de recurso pelos candidatos, para questionamento da classificação referente à primeira etapa do processo seletivo. 9.1.1. Caberá interposição de recurso administrativo em face do resultado preliminar descrito no item anterior, devendo o candidato se atentar aos prazos e procedimentos divulgados pelo edital do referido resultado. 9.2. Entende-se por resultado final da primeira etapa o resultado do processo seletivo divulgado pela UNILA após as análises dos recursos interpostos pelos candidatos. 9.2.1. Não cabe, em nenhuma hipótese, a interposição de recurso em face do resultado final da primeira etapa do processo seletivo. 9.3. O resultado preliminar da primeira etapa será divulgado por meio de edital próprio, a ser publicado na data provável de 19 de julho de 2022, no portal de editais da UNILA, conforme cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 9.4. O resultado final da primeira etapa será divulgado por meio de edital próprio, a ser publicado na data provável de 22 de julho de 2022, no portal de editais da UNILA, conforme cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 9.5. Os candidatos classificados na primeira etapa e convocados para a segunda etapa de seleção constarão em edital próprio, podendo, a critério da UNILA, serem convocados candidatos que ficaram classificados além das vagas ofertadas no presente edital.
10. Do processo de inscrição para a prova de habilidades específicas, segunda etapa de seleção. 10.1. O processo de inscrição para a prova de habilidades específicas, segunda etapa de seleção, deverá ser realizado no período de 22 a 28 de julho de 2022, até às 17 horas, horário oficial de Brasília, em acordo com o estabelecido no item 7 do presente edital. 10.2. O link para acesso ao formulário de inscrição para a prova de habilidades específicas, segunda etapa de seleção, deverá ser disponibilizado no edital de resultado final da primeira etapa do processo seletivo. 11. Dos resultados da prova de habilidades específicas, segunda etapa de seleção. 11.1. Entende-se por resultado preliminar da prova de habilidades específicas o resultado do qual abre-se prazo para interposições de recurso pelos candidatos, para questionamento da avaliação do vídeo enviado pela Comissão Executiva da Banca de Seleção. 11.1.1. Caberá a interposição de recurso administrativo em face do resultado preliminar descrito no item anterior, devendo o candidato se atentar aos prazos e procedimentos divulgados pelo edital do referido resultado. 11.2. Entende-se por resultado final da prova de habilidades específicas o resultado do processo seletivo divulgado pela UNILA, após as análises dos recursos interpostos pelos candidatos referentes ao resultado preliminar descrito no item 11.1. 11.2.1. Não cabe em nenhuma hipótese interposição de recurso em face do resultado final da primeira etapa do processo seletivo. 11.3. O resultado preliminar da prova de habilidades específicas, segunda etapa de seleção, será divulgado por meio de edital próprio, a ser publicado na data provável de 4 de agosto de 2022 no portal de editais da UNILA, conforme cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 11.4. O resultado final, prova de habilidades específicas, será divulgado por meio de edital próprio, a ser publicado na data provável de 9 de agosto de 2022, no portal de editais da UNILA, conforme o cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 12. Da classificação preliminar do processo seletivo. 12.1. Após a primeira e segunda etapa de seleção, a UNILA divulgará em edital próprio a classificação preliminar do processo seletivo. 13. Do cadastro online dos candidatos aprovados e classificados. 13.1. Todos os candidatos, com exceção daqueles desclassificados em alguma etapa do processo seletivo, deverão realizar o cadastro online do candidato junto ao sistema da UNILA, o qual deverá ser realizado conforme procedimentos descritos a seguir. 13.2. O cadastro online dos candidatos convocados será realizado no período de 9 a 15 de agosto de 2022, devendo o candidato, dentro deste prazo, atender ao estabelecido abaixo. 1. Para todos os candidatos aprovados e ou classificados no processo seletivo de música bacharelado UNILA 2022, a. Será enviado correio eletrônico e-mail de convocação ao endereço eletrônico e-mail do candidato, cadastrado no ato da inscrição, constando usuário, senha e link para acesso ao sistema de cadastro online, o qual é a etapa obrigatória para a efetivação da matrícula. B. O candidato deverá acessar o sistema, preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no presente edital, documentos gerais para a matrícula e específicos para cada cota, quando for o caso. C. Realizado o cadastro online, o candidato deverá aguardar publicação de análise da documentação, a qual será divulgada em edital próprio. 13.3. Do envio de documentos para todos os candidatos. 13.3.1. Todos os candidatos deverão digitalizar em formato PDF
e tamanho de até 5 megabytes por documento e anexar ao formulário de cadastro online a documentação exigida para a matrícula elencada a seguir. A. Documentos gerais para a matrícula. 1. Documento oficial que comprove o registro do RG e do CPF. 2. Documento oficial que comprove o número de inscrição constante no título de eleitor original ou certidão de quitação eleitoral, obrigatório para maiores de 18 anos. Emitir certidão, clique aqui para acessar o site do TSE e emitir a certidão de quitação eleitoral. 3. Documento que comprova que o candidato está em dia com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos, nos termos do artigo 5º da Lei 4.375/1964. 4. Certidão de nascimento ou casamento. 5. Diploma ou certidão de conclusão do ensino médio. Caso o candidato tenha obtido a certificação do ensino médio por exame supletivo, Exame Nacional do Ensino Médio Enem, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA, ou de exames de certificação realizados pelos sistemas estaduais de ensino, deverá anexar a documentação correspondente. 6. Histórico escolar do ensino médio. Caso o candidato tenha obtido a certificação do ensino médio por exame supletivo, Exame Nacional do Ensino Médio Enem, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA, ou de exames de certificação realizados pelos sistemas estaduais de ensino, deverá anexar a documentação correspondente. 7. O candidato menor de 18 anos ou que não tenha alcançado a maioridade pelos motivos expostos no artigo 5º, parágrafo único da Lei nº 10.406/2002, deverá anexar documento de identificação oficial com foto de seu representante legal, pai, mãe ou tutor, que deverá assinar a documentação e concordar com os termos de aceite em meio digital, e anexar requerimento de matrícula devidamente preenchido e assinado, elencado no anexo 7 do presente edital, ou apresentar escritura pública de emancipação. 8. Os candidatos que concluíram o ensino médio fora do Brasil devem anexar o documento comprobatório de equivalência de ensino médio expedido pela Secretaria de Estado da Educação, artigo 5º da Resolução nº 9, CFE 1978. 9. Os candidatos não brasileiros já residentes no Brasil devem anexar o certificado de nacionalidade ou a carteira de registro nacional migratório, antigo Registro Nacional de Estrangeiro, RNE. 13.3.2. O candidato ou seu procurador, ou responsável legal, no caso de candidato menor de 18 anos, deverá responder a eventuais formulários e declarações que venham a ser requeridas pela UNILA por meio do cadastro online e ou matrícula online. 13.3.3. Os documentos comprobatórios da conclusão do ensino médio ou equivalente deverão satisfazer as seguintes exigências. A. Explicitar o nome da escola. B. Conter o número do credenciamento da escola com a data da publicação no Diário Oficial. C. Conter assinatura com identificação, nome e carimbo do diretor do estabelecimento ou substituto legal. 13.3.4. Será aceito o envio de dados somente no formato PDF e que possuem tamanho de até 5 megabytes. 13.3.5. Todos os arquivos digitalizados devem ser gerados a partir do documento original, frente e verso, quando houver. 13.3.6. Os candidatos que tiveram suas instituições de ensino em período de greve
e por esta razão ainda não concluíram o ano letivo, deverão anexar no ato do cadastro online declaração expedida pela instituição de ensino atestando esta condição, caso em que será concedido prazo máximo de 60 dias para apresentação das documentações faltantes, de acordo com o item 13.3.1a, 5 e 6 do presente edital, contados a partir da data de envio das documentações no sistema da UNILA, pelo candidato. 13.3.7. Todos os candidatos aprovados no presente processo seletivo poderão ser convocados a apresentar de forma presencial as documentações enviadas referentes à inscrição e à matrícula, em convocação própria e em data a ser estipulada pela UNILA. 13.3.8. Caso as documentações enviadas de forma digital não sejam apresentadas, ou caso não se comprove as informações prestadas pelos candidatos no ato da inscrição e da matrícula, o candidato poderá ter a matrícula cancelada junto à UNILA, em procedimento administrativo que lhe assegure o contraditório e ampla defesa. 13.3.9. A critério da UNILA, poderá ser concedido prazo para apresentação de qualquer documentação faltante no ato da matrícula presencial, ocasião em que será cadastrada pendência no sistema, a qual, se não cumprida pelo discente ingressante no prazo estipulado pela UNILA, acarretará em sanções administrativas, sem prejuízo de bloqueio de acesso ao sistema ou da perda da vaga. 13.4. Do envio da documentação adicional para os candidatos inscritos em ações afirmativas cotas. 13.4.1. Além da documentação elencada no item 13.3.1, todos os candidatos inscritos nas vagas reservadas às cotas deverão comprovar que cursaram ensino médio integralmente em escola pública, ocasião em que, para comprovação, serão analisados os documentos anexados ao cadastro online, requeridos no item 13.3.1a, 5 e 6 do presente edital. 13.4.2. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas à pessoa com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo deverão enviar a documentação referente à comprovação da renda familiar, a qual deve estar de acordo com o estabelecido no item 6 do presente edital, anexando ao formulário eletrônico de cadastro online os documentos elencados no anexo 3, de acordo com cada caso aplicável. 13.4.3. Os documentos pessoais e os documentos para comprovação da renda familiar deverão ser correspondentes a cada integrante da unidade familiar, nos casos em que isto seja aplicável. 13.4.4. No caso de algum integrante da unidade familiar não possuir comprovação de renda, o candidato deverá enviar os documentos pessoais deste integrante, acompanhados das respectivas declarações, não possuir renda, bicos, etc., conforme modelos elencados no anexo 3 do presente edital. 13.4.5. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas à pessoa com deficiência deverão enviar a documentação referente à comprovação da deficiência, anexando ao formulário eletrônico de cadastro online laudo médico legível, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data de abertura das inscrições do presente processo seletivo, de acordo com o modelo de laudo médico disponível no anexo 4 do presente edital, acompanhado de exames comprobatórios. 13.4.6. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas às pessoas indígenas deverão enviar a documentação referente à comprovação de pertencimento à comunidade indígena, emitida pelas lideranças indígenas, conforme modelos disponíveis nos anexos 5 e 6 do presente edital, podendo ainda enviar outros documentos comprobatórios de pertencimento à comunidade indígena.
13.4.7. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas a pessoas pretas e pardas deverão participar de entrevista presencial com banca específica, conforme procedimentos descritos no presente edital e em eventuais editais e documentos oficiais que venham a ser publicados pela UNILA. 13.4.8. O candidato inscrito em vagas reservadas às ações afirmativas que se enquadrem em mais de uma cota deverá enviar toda a documentação requerida e participar da referida banca de verificação e validação referente à cota ao qual se inscreveu, conforme procedimentos descritos no presente edital e em eventuais editais e documentos oficiais que venham a ser publicados pela UNILA. 13.5. Dos procedimentos para verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 13.5.1. Todos os candidatos inscritos nas vagas reservadas às ações afirmativas, cotas, deverão se submeter a procedimentos para verificação de documentação, bem como procedimentos de verificação e validação dos requisitos obrigatórios que devem ser comprovados para o ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 13.5.1.1. Os procedimentos de que trata o item anterior são obrigatórios e pertencentes à segunda etapa de seleção descrita no presente edital, eliminando o candidato do processo seletivo em caso de não cumprimento. 13.5.1.2. Os documentos enviados pelos candidatos, bem como os requisitos obrigatórios descritos no presente edital e em editais referentes ao presente processo seletivo, que venham a ser publicados pela UNILA, serão analisados pela Pró-Reitoria de Graduação da UNILA, pelas secretarias acadêmicas e por bancas de validação e verificação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas às ações afirmativas, as quais são nomeadas por portarias da Pró-Reitoria de Graduação da UNILA. 13.5.1.3. A UNILA realizará a análise da documentação, verificará o cumprimento dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos candidatos cotistas e publicará o resultado da análise de documentos e dos referidos requisitos, conforme descrito no cronograma do anexo 1 do presente edital. 13.5.1.4. Das análises de documentos e dos pareceres proferidos pelas bancas de verificação e validação, cabe a interposição de recurso. 13.5.1.1. As regras para interposição de recurso serão publicadas a cada resultado de análise de documentos, conforme cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 13.5.1.5. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas que já se apresentaram diante de bancas de verificação e validação em processos seletivos anteriormente realizados pela UNILA estão isentos de novo comparecimento, prevalecendo os juízos emitidos pelas bancas naquelas ocasiões. 13.5.1.6. Será indeferida a inscrição de candidato concorrente nas cotas destinadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas, cuja autodeclaração não tenha sido validada, ou seja, se o candidato teve o resultado indeferido por banca de verificação e validação em qualquer processo seletivo anteriormente realizado pela UNILA, independentemente do curso de graduação ou do processo seletivo em que se deu a referida invalidação e indeferimento. 13.5.1.7. A critério das bancas de verificação e validação descritas no presente edital, os candidatos inscritos em políticas afirmativas destinadas às pessoas com deficiência
poderão ser convocados para se apresentarem pessoalmente, ocasião em que serão convocados pelo e-mail, correio eletrônico, cadastrado no ato da inscrição do presente processo seletivo. 13.5.1.8. As bancas poderão, a seu critério, solicitar opinião de membros externos, da comunidade acadêmica interna e externa, que estejam ou não ligados às bancas compostas na UNILA, que sejam especializados na área em análise para melhor compreensão e segurança jurídica na emissão de seus pareceres. 13.6. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo. 13.6.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoa com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo per capita, a condição de realização e conclusão do ensino médio integral do candidato em escola pública, de acordo com o descrito no presente edital, bem como os documentos referentes à comprovação da renda familiar, de acordo com os documentos elencados no anexo 3 do presente edital, de acordo com cada caso aplicável. 13.6.2. O candidato deverá ter sua documentação indeferida quando a banca julgar que a documentação esteja errada, incompleta ou inexistente. 13.6.3. A UNILA poderá verificar as informações prestadas pelos candidatos junto a órgãos governamentais de qualquer esfera, a fim de comprovar a autenticidade das informações obrigatórias para ingresso nas vagas reservadas a pessoas com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 13.7. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas à pessoa com deficiência. 13.7.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas à pessoa com deficiência a condição do curso integral do candidato em escola pública, de acordo com o descrito no presente edital, bem como os documentos referentes à comprovação da deficiência, de acordo com o documento elencado no anexo 4 do presente edital. 13.7.2. O candidato deverá ter sua situação indeferida quando 1. A banca de verificação e validação julgar que a documentação apresentada esteja errada, incompleta ou inexistente. E 2. A banca de verificação e validação julgar que a espécie e o grau de deficiência não se enquadra nos requisitos obrigatórios para ingresso descritos no presente edital. 13.7.3. Somente poderá se candidatar às vagas reservadas às pessoas com deficiência, opção feita no ato da inscrição do processo seletivo, o candidato que se enquadre nas categorias discriminadas no Decreto Federal número 3.298 de 99, em seus artigos 3º e 4º, este último com redação dada pelo Decreto 5.296 de 2004 e pela Lei número 13.146 de 2015, em seu artigo 2º. 13.7.4. Para efeito de análise no presente processo seletivo, considera-se pessoa com deficiência o descrito no artigo 4º do Decreto Federal número 3.298 de 1999. 13.7.5. Conforme portaria normativa número 9/2017 MEC, a apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base o laudo médico legível, atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 99, e nos termos da Lei 12.764, de dezembro de 2012, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID. 13.8.
da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas indígenas. 13.8.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas indígenas: 1. A condição do curso integral do candidato em escola pública e gratuita, de acordo com o descrito no presente edital. 2. Autodeclaração pelo candidato de pertencimento à comunidade indígena, conforme anexos 5 e 6. 3. Declaração de pertencimento do candidato à comunidade indígena emitido pelas lideranças, conforme anexos 5 e 6, acompanhada de cópia de documento de identificação da liderança ou outros documentos comprobatórios, como declaração de pertencimento à comunidade indígena, expedido por órgão oficial do governo, FUNAI, ou certidão de nascimento indígena, expedida pela FUNAI. 13.8.2. O candidato deverá ter sua situação indeferida quando: 1. A banca de verificação e validação julgar que a documentação apresentada esteja errada, incompleta ou inexistente. 2. A banca de verificação e validação julgar que o candidato não atende aos requisitos obrigatórios para ingresso descritos no presente edital. 13.9. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas pretas e pardas. 13.9.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas pretas e pardas a condição do curso integral do candidato em escola pública, de acordo com o descrito no presente edital, e a autodeclaração étnico-racial devidamente assinada, a qual está elencada no anexo 7 do presente edital. 13.9.2. O processo de verificação e validação do termo de autodeclaração de candidatos pretos e ou pardos será conduzido por uma banca. 13.9.2.1. A verificação de que trata o item 13.9.2 será realizada pela banca de validação da autodeclaração étnico-racial designada pela Portaria número 40/2022 da Pró-Reitoria de Graduação da UNILA. 13.9.3. A banca de validação da autodeclaração étnico-racial atende ao disposto na Resolução COSUEM número 13/2018, que institui os mecanismos de validação da autodeclaração dos inscritos na reserva de vagas para negros, pretos ou pardos, modalidades L2, L6, L10 e L14, em processos seletivos realizados para o ingresso no âmbito da graduação da UNILA. 13.9.4. Em consonância com a Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, e a Orientação Normativa número 3 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 1º de agosto de 2016, os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas no presente processo seletivo, que optarem pelo ingresso mediante a reserva de vagas para negros, pretos ou pardos, modalidades L2, L6, L10 e L14, deverão obrigatoriamente participar de entrevista presencial, devendo se atentar aos procedimentos e ao cronograma agendamento de participação na referida entrevista, que serão divulgados em anexo ao presente edital, na data provável de 16 de agosto de 2022. 13.9.5. Para a validação do termo de autodeclaração de candidatos inscritos às vagas reservadas aos candidatos pretos ou pardos, será considerado única e exclusivamente o fenótipo negro como base para análise e validação, excluídas as considerações sobre a ascendência. 13.9.6. A referida banca verificará se o mesmo atende aos critérios fenotípicos que o identifiquem como preto ou pardo.
13.9.11. O procedimento de aferição ocorrerá junto a cada convocação do processo seletivo Música, Bacharelado UNILA 2022. 13.9.7. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração de pessoa negra, preta ou parda. 13.9.8. É de responsabilidade exclusiva do candidato zelar pela boa exequibilidade do procedimento de heteroidentificação, aferição da autodeclaração étnico-racial, atentando-se para o cumprimento de todas as normas estabelecidas no presente processo seletivo e comparecendo no dia agendado para entrevista, conforme agendamento a ser divulgado no dia 16 de agosto de 2022. 13.9.9. Todo o processo de aferição será integralmente gravado em áudio e vídeo e arquivado junto à Pró-Reitoria de Graduação, podendo as gravações serem utilizadas a qualquer momento para os fins previstos no edital e ou para eventuais questionamentos administrativos e judiciais, sendo preservado o sigilo das mesmas. 13.9.10. Não será admitida a recusa do candidato em participar da aferição sem a gravação em áudio e vídeo, nem a participação em entrevista por intermédio de procurador, nos termos da Resolução Consuem, número 13, de 12 de novembro de 2018. 13.9.11. O procedimento de aferição ocorrerá junto a cada convocação do processo seletivo Música, Bacharelado UNILA 2022. 13.9.12. A banca de validação da autodeclaração étnico-racial será composta por, no mínimo, 3 integrantes, do quadro próprio de servidores da UNILA, podendo haver a participação de membros externos à universidade. 13.9.13. O resultado, constando o parecer da banca de validação da autodeclaração étnico-racial, será divulgado e publicado em anexo ao presente edital, de acordo com o cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 13.9.14. O candidato que desejar interpor recurso à decisão proferida pela banca de validação da autodeclaração étnico-racial deverá realizar os procedimentos a serem divulgados por ocasião da divulgação da análise de documentação de matrícula, documentos gerais e procedimentos de análise pelas bancas, conforme o cronograma descrito no anexo 1 do presente edital. 14. Dos resultados preliminar e final do processo seletivo. 14.1. O resultado preliminar do presente processo seletivo será divulgado na data provável de 22 de agosto de 2022, no portal de editais da UNILA. 14.2. O resultado final do presente processo seletivo, juntamente às análises de recurso em face do resultado preliminar, serão divulgados na data provável de 24 de agosto de 2022, no portal de editais da UNILA. 14.3. O resultado final será composto pela média aritmética simples dos resultados da primeira e da segunda etapa de seleção, ficando assim compreendido: nota final igual P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais R dividido por 5, em que P1 representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021 na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. P2 representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021 na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. P3 representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021 na prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias. P4 representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021 na prova de Matemática e suas tecnologias.
R representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021 na prova de redação. 5 representa o fator divisor para o cálculo da média aritmética simples das 5 notas obtidas no Enem 2021. Nota final representa a nota de classificação do candidato dentro da modalidade de inscrição escolhida no ato de inscrição do presente processo seletivo. 14.4. Havendo empate entre candidatos, a classificação atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394 de 96, acrescido pela Lei nº 13.184 de 2015, a qual estabelece que, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. (14.4.1) Visando atender ao disposto no item supracitado, a UNILA solicitará aos candidatos empatados, por meio de publicação de edital de convocação, documentos que comprovem a renda familiar, devendo estes estar em conformidade com os documentos elencados no anexo 3 do presente edital. 14.5. É de responsabilidade do candidato acompanhar por meio do portal de editais da UNILA os procedimentos, resultados e eventuais alterações referentes ao processo seletivo. 14.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos no presente edital, bem como a verificação dos documentos exigidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento da UNILA. 15. Da matrícula. 15.1. A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo de música Bacharelado UNILA 2022, junto à UNILA, deverá ser realizada pela Pró-Reitoria de Graduação e pelas secretarias acadêmicas da UNILA, após todos os procedimentos de verificação de documentos e procedimentos de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 15.2. Após os procedimentos elencados no item anterior, a UNILA publicará a relação de candidatos aprovados e matriculados dentro do número de vagas ofertadas em cada curso de graduação, pelo presente edital, conforme o cronograma elencado no presente edital, devendo os candidatos se atentarem ao calendário acadêmico de 2022 da UNILA, a fim de evitarem perdas de prazos e a perda do início do semestre letivo. 15.3. Não haverá procedimentos de matrícula presencial, podendo os candidatos aprovados no presente processo seletivo serem convocados a apresentar de forma presencial as documentações enviadas referentes à inscrição e à matrícula, em convocação própria e em data a ser estipulada pela UNILA. 15.4. Conforme item 13.3.8 do presente edital, caso as documentações enviadas de forma digital não sejam apresentadas, ou caso não se comprove as informações prestadas pelos candidatos no ato da inscrição e da matrícula, ou mesmo depois de matriculado, o candidato poderá ter a matrícula cancelada junto à UNILA, em procedimento administrativo que lhe assegure o contraditório e ampla defesa. 15.5. É vedada, de acordo com a Lei 12.089 de 2009, a existência de 2 vínculos simultâneos com instituições públicas de ensino superior, ou o vínculo com uma instituição de ensino público e o gozo de benefícios do ProUni em instituição privada.
15.6. Somente poderão ser matriculados os candidatos convocados que tenham concluído o ensino médio ou estudos equivalentes e que apresentem no ato da matrícula os respectivos documentos escolares, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 96, artigo 44, inciso 2, tornando-se nula de pleno direito a matrícula dos que não apresentarem a prova documental de escolaridade, salvo os casos previstos no item 13.3.6 do presente edital. 15.7. Não serão aceitos, para fins de comprovação do nível de escolaridade, declaração de conclusão de ensino médio, certidão de conclusão de diploma de ensino superior ou histórico escolar de nível de graduação. 15.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou com assinatura não identificada. 15.9. Para a realização da matrícula, o candidato deverá apresentar documento oficial expedido por órgão do governo que comprove o seu registro geral RG. 15.9.1. Não serão aceitas cédulas de identidade fornecidas por ordens ou conselhos de classe, como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc. 15.10. Os documentos relacionados neste edital deverão ser legíveis, frente e verso, quando houver. 15.11. Candidatos menores de 18 anos que não possuírem título de eleitor ou comprovante do cumprimento das obrigações militares até completarem a maioridade estão dispensados da apresentação dos referidos documentos. 15.12. A convocação de candidatos far-se-á até o preenchimento total das vagas ou esgotamento da lista de inscritos, podendo a mesma ser realizada até que seja atingido o percentual de 25% dos dias letivos, previstos para o respectivo semestre. 15.13. Considerando o disposto no item anterior, bem como o calendário acadêmico UNILA 2022, as convocações dos candidatos classificados em lista de espera serão realizadas impreterivelmente até o dia 21 de setembro de 2022. 15.14. Em hipótese alguma, será permitida a permuta de curso ou de turno entre os candidatos classificados no processo seletivo. 15.15. Todos os candidatos convocados, ou seu pai, mãe ou responsável legalmente constituído, deverão assinar, no ato da matrícula, as seguintes declarações. 1. Ciência da Lei 12.089 de 2009, que proíbe a ocupação simultânea de mais de uma vaga em universidades públicas de ensino superior em todo o território nacional, no mesmo curso ou em cursos diferentes. 2. Ciência dos dispositivos da Lei 12.711 de 2012. 3. Ciência do Decreto 5.493 de 2005. Não devo me matricular em instituição pública e gratuita de ensino superior, caso seja beneficiário do ProUni junto às instituições privadas. 4. Ciência das informações contidas no presente edital, seus anexos e avisos oficiais, bem como todos os documentos relacionados ao processo publicados no portal de editais da UNILA. 5. Ciência de que os dados fornecidos pelo candidato serão utilizados apenas para fins administrativos, ficando resguardado o meu direito ao sigilo nas minhas informações, nos termos da Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 6. Declarar que, estabelecido o vínculo do candidato com a UNILA, este se compromete a renová-lo semestralmente,
mesmo diante do trancamento da matrícula, responsabilizando-se pelas sanções decorrentes de quaisquer inconformidades das informações apresentadas nas declarações solicitadas pela UNILA. 7. Declarar ainda que tem ciência das legislações acima mencionadas e que as informações e documentos apresentados para a matrícula são verdadeiros, e que, caso comprovada a não veracidade dos documentos e ou informações prestadas, o candidato poderá sofrer as implicações jurídicas conforme o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e demais legislações vigentes. 15.16. Em caso de aprovação no presente processo seletivo, recomenda-se aos candidatos que imediatamente após a sua chegada no município de Foz do Iguaçu, providenciem os seguintes documentos para confecção, para quem não possui, ou atualização para quem possui, mas não é residente em Foz do Iguaçu, do seu cartão SUS, o qual é documento necessário para acessar os serviços públicos de saúde da cidade, país. 15.17. Para a confecção ou atualização do cartão SUS, o candidato deverá se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima e apresentar os seguintes documentos: 1. CPF. 2. Comprovante de residência. Para estudantes não brasileiros, o comprovante de residência é emitido pela UNILA. Enviar e-mail para prai@unila.edu.br, encaminhando o comprovante de residência atual e aguardar a resposta com o comprovante de residência emitido pela UNILA. 3. Atestado de matrícula, o qual pode ser retirado do SIGA-A após a realização de matrícula e cadastro junto ao sistema. 4. Documento de identidade com foto para estudantes brasileiros. 5. Carteira de Registro Nacional Migratório para estudantes não brasileiros, podendo ser o protocolo de atendimento. 15.18. Caso o candidato aprovado faça algum tratamento de saúde que exija acompanhamento de rotina, é necessário que venha para o município munido de seu prontuário médico, cópia com exames, receitas, etc., e que com medicações suficientes, caso faça uso de medicações de uso contínuo, para pelo menos 90 dias. 16. Da perda da vaga. 16.1. Perderá o direito à vaga o candidato que, no ato da matrícula, não comprovar as informações declaradas no ato da inscrição, ou aquele sobre o qual, a qualquer tempo, for imputada a apresentação de documentações comprobatórias falsas ou irregulares, bem como tiver feito uso de quaisquer outros meios ilícitos para obtenção da vaga, ficando comprovado que não faz jus à vaga que ocupa, sem prejuízo de eventuais sanções de natureza civil, administrativa ou penal. 16.2. Perderá ainda o direito à vaga o candidato que: 1. Independentemente da categoria de concorrência, não apresentar documento de conclusão do ensino médio de acordo com a legislação em vigor. 2. Optou pelo sistema de cotas e que não comprova ter realizado todas as séries do ensino médio em escola pública e gratuita com aprovação, ou que a qualquer tempo ficar comprovado que frequentou escola privada, mesmo que tenha apresentado certificação do ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio Enem, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA, ou do Exame de Certificação de Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 3. Não comprovar a condição exigida para a ocupação da vaga em que foi classificado. 4. Não efetuar o cadastro online, bem como não efetivar sua matrícula quando convocado pelos editais publicados pela UNILA.
5. Realizar o registro acadêmico, matrícula, usando documentos, declarações ou informações falsos ou outros meios ilícitos. 6. Não assinar ou preencher eventuais declarações e formulários que venham a ser solicitadas pela UNILA para a correta efetivação dos cadastros e registros de matrícula. 7. Não assinar, quando for o caso, a autodeclaração étnico-racial. 8. Não comparecer na data, horário e local estabelecidos quando eventualmente convocado pela UNILA. 9. Se recusar a participar de qualquer procedimento relacionado às análises das bancas, conforme descrito nos editais publicados pela UNILA. 10. Não apresentar a documentação exigida na inscrição e na matrícula online, quando for convocado. 17. Dos recursos. 17.1. Das decisões proferidas pelas bancas específicas de análise dos requisitos obrigatórios para ingresso pelas cotas, cabe recurso. 17.1.1. Os procedimentos e link para acesso ao formulário de interposição de recurso serão divulgados por ocasião da divulgação dos candidatos indeferidos pelas bancas. 17.1.1.1. A divulgação citada no item anterior será realizada por meio eletrônico, via correio eletrônico e-mail ou via aviso oficial ou via edital, não cabendo ao candidato alegar desconhecimento. 17.2. Após a convocação de todos os candidatos aprovados do presente processo seletivo, e restando ainda vagas, a UNILA poderá ofertar estas vagas no processo seletivo de vagas remanescentes UNILA 2022, o qual deverá ter edital publicado em momento oportuno. 17.2.1. Os candidatos indeferidos por perda de prazo ou outro motivo e os candidatos cotistas que, mesmo após interposição de recurso à referida banca, continuarem indeferidos, serão eliminados do presente processo seletivo e poderão se inscrever novamente em processos seletivos que vierem a ser futuramente ofertados pela UNILA, como, por exemplo, o processo de seleção mencionado no item anterior. 18. Das disposições finais. 18.1. Para eventuais comprovações, poderão ser apresentados documentos adicionais, ficando facultado à UNILA a aceitação ou não dos mesmos como comprovantes. 18.2. A UNILA não se responsabilizará por solicitações de cadastro online e solicitações e preenchimentos de formulários de matrícula online via internet ou por procedimentos de videoconferência não recebidos por quaisquer motivos, de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 18.3. Fica facultado à UNILA o direito de proceder à conferência, inclusive junto a órgãos oficiais, das informações prestadas pelos candidatos. 18.4. A UNILA divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre o processo seletivo Música Bacharelado UNILA 2022, cabendo aos interessados o acesso à página eletrônica oficial da Universidade para a ciência dos mesmos. 18.5. Todos os custos referentes ao translado até a UNILA são de inteira responsabilidade do candidato, não havendo a possibilidade de reembolso. 18.6. Os procedimentos, datas e critérios para inclusão em auxílios do Programa de Assistência Estudantil serão publicados em edital próprio pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, estando sujeitos às regulamentações estabelecidas pela Universidade dentro do orçamento disponível. 18.7.
O Departamento de Seleção de Alunos da Pró-Reitoria de Graduação, Prograde, poderá prestar informações e auxiliar os candidatos, em caso de eventuais dúvidas, e dentro do prazo de inscrições estabelecido no presente edital, o que deverá ser feito de acordo com a capacidade de atendimento da unidade, e deverá ser realizado por meio do e-mail selecão.alunos@unila.edu.br. 18.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação. Professor Pablo Henrique Nunes, Pró-Reitor de Graduação.